E aí, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai estar falando aí sobre um novo tipo de busca. A gente já viu muito sobre buscas informadas, buscas não informadas, mas hoje a gente vai estar abordando um tipo de busca que é quando a gente tem dois tipos de agentes atuando, né? Geralmente são agentes que têm objetivos diferentes, né? A gente vai explicar, mas por exemplo, um agente quer maximizar uma operação e o outro quer minimizar uma operação, e aí no processo de busca a gente tem que desenhar isso de forma que, alterando cada jogador, né, a sua jogada e o seu objetivo, né, como que a gente executa essa busca, né? Ou então, isso no caso geral, né, quando a gente está falando aí de adversários, ou a gente também pode estar estudando como que funciona isso quando existem dois agentes atuando no nosso ambiente, e esses agentes eles têm por alguma razão objetivos diferentes, eles buscam coisas diferentes. E a gente vai ver que um pode ajudar o outro, pode ser que nenhum dos dois afete o outro. Mas vamos seguir então para como funciona esse algoritmo, o algoritmo de busca adversarial. A busca adversarial, né, o nosso algoritmo aí, Minimax, ele funciona da seguinte forma. A cada rodada, né, a cada camada da nossa árvore, a gente vai ter um jogador que vai ser responsável por maximizar a utilidade, ou seja, ele vai tentar buscar o maior valor, né, no nó seguinte, e vai ter um jogador, né, uma outra camada que vai ser responsável por minimizar o valor seguinte. Então eles vão sempre alternando, né, quem está no comando da decisão, e eles vão tentando minimizar ou maximizar a próxima etapa. E aí, esse tipo de busca ele pode ser muito utilizado justamente para você, às vezes, entender como que pode estar funcionando, sei lá, um jogo de dama, um jogo de xadrez, ou até um jogo de, sei lá, tipo, jogo da velha. Então, a gente pode modelar esse problema como uma árvore de busca, sim, e aí, de fato, cada um vai ter aqui a sua função, né? Esse nó aqui é responsável por maximizar, por exemplo, esse nó aqui é responsável por minimizar, e aí eles têm que ir considerando aqui qual que é o valor menor até chegar em um valor, né? E, bom, vamos aqui para o próximo. Vamos lá. Aí aqui tem um exemplo de como a gente poderia estar desenhando isso para um jogo da velha, né? Então você tem os jogadores aqui em cada etapa sendo máximo, mínimo, né? Os nós sendo os estados do jogo, né? Então você pode pegar aqui o jogador inicial, marcar em qualquer lugar, e aí você tem que ter todo um algoritmo para entender como que funciona, o que é uma boa jogada para um jogador, o que é uma má jogada para outro jogador. E aí, né, eles vão alternando, então, de forma que você vai fazendo esse jogo até que o jogo esteja finalizado, né? E aí vamos entender como que a gente faz, por exemplo, para gerar uma árvore dessas aqui. Primeiramente, né, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que gerar meio que todas as sequências de jogos possíveis. E a gente faz isso usando aquela busca por profundidade, em que a gente mergulha todos os nós primeiro antes de abrir pela largura. Depois, a gente tem que calcular, né, quanto que é o valor, né, o quanto que a gente está ganhando naquele estado final. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando aí, sei lá, de uma roda que gira e cai em determinado valor. Né? A gente pode, se a gente girar essa roda lá, algumas vezes, a gente vai ter valores finais diferentes. Então, os estados finais vão ter utilidades diferentes. E é isso que eu quero dizer com calcular as utilidades do estado final, né? Ou então, sei lá, às vezes pro jogo da velha, né? Se o agente um ganha, a gente vai dar uma utilidade um, significando que ele ganhou. Se o outro adversário ganha, a gente dá menos um, para indicar que o outro, o outro agente ganhou. E aí a gente vai setar essa utilidade e a gente vai propagando a gente vai propagando ela para cima. Então a gente já tem a árvore montada, a gente tem as utilidades lá embaixo e a gente vai propagando essas utilidades para cima, chegando mais perto do nó da árvore, de forma que a gente consiga entender como que o nosso agente vai tomar as primeiras decisões e como essas decisões vão se propagar até o estado final.
Então, né, se for um valor mínimo, esse valor mínimo vai subir para o sucessor, né, se a camada de cima for um mínimo, e se for um valor máximo, esse valor, é, esse valor máximo também vai subir. Então, por exemplo, só para mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um mínimo, né? Então, entre esses dois valores aqui, o 8 e o 2, como a gente está falando do manda-chuva em cima ser o mínimo, a gente sobe o valor 2. Entre 5 e 6, a gente sobe o 5. Aí a gente vai ter 2 e 5 de utilidade aqui embaixo. E aí em cima aqui, como quem manda é o máximo, a gente sempre vai pegar o valor máximo, 5. Então aí a gente vai chegando na resposta já que o valor terminal vai ser o número 5, né? Se nessa sequência de operações acontecer e o agente estiver agindo de forma racional. E um pouquinho sobre a eficiência desse algoritmo, né? Como a gente está usando uma busca em profundidade, né? A nossa complexidade de tempo, ela vai ser a largura, né, da nossa árvore expoente à sua profundidade. E aí observe o seguinte, né? Quando a gente tiver um jogo de xadrez, por exemplo, em que são diversos estados possíveis, a solução vai ficar muito, muito cara. E aí pode ser que a gente venha ter problemas de memória e não seja possível a gente desenhar toda essa árvore para poder executar a nossa utilidade, né? Para calcular as utilidades e conseguir colocar o algoritmo minimax aí para funcionar. E aí uma solução que a gente pode fazer, né, é usar a busca limitada, que também já foi um vídeo que a gente falou, mas basicamente a gente define até qual profundidade o nosso agente vai, vai jogar, né? E aí a gente calcula essas utilidades. E aí a gente, né, tenta calcular de alguma forma o quão longe a gente ainda está da vitória, realmente do estado final que realmente estaria, né? Então a gente tem também que fazer uma aproximação. A gente perde, né, o fato de que o nosso algoritmo seria ótimo, né? Então ele não tem a garantia de encontrar o melhor resultado, né? Mas é uma forma de você ter uma noção de quais seriam as primeiras jogadas, mas você não consegue desenhar o jogo inteiro justamente porque às vezes ele tem uma complexidade muito, muito grande. E aí com isso a gente encerra o vídeo de hoje, né? Justamente para entender aí como que funciona a busca adversarial, especialmente o Minimax. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui.